Nesse vídeo eu vou mostrar então como que uma rede neural de camada simples, ou seja, com apenas uma camada, como ela funciona, tá? Então, está aqui o modelo matemático de uma rede neural, em que ela tem vários sinais de entrada aqui, né? Vai de x1, x2 até xm. Cada uma dessas entradas ela é ponderada por algum peso, tá? Peso que vai aqui de WK1 até WK2, WKM. Tá? E aqui nós temos uma função de soma, ou também chamada de junção aditiva, né? Em que o que faz essa função de soma? Vai pegar cada valor aqui, x1, multiplicar pelo peso, x2, multiplicar pelo peso e somar. Tá? Fazer a soma aí de todas as entradas pelos seus produtos. Ou seja, essa função aqui de soma, ou a junção aditiva, ela faz aí o produto escalar de todas as entradas. Tá? Somando também com o bias, tá? Que é mais uma entrada, né, que nós podemos entender assim, que é uma forma, essa entrada é uma forma aí de, vamos dizer, de controlar melhor aí a saída do neurônio, tá? Com base na função de ativação que vai ser passada mais à frente, tá? Então, somados todas as entradas, multiplicadas pelos seus respectivos pesos, o resultado dessa soma é então passado para uma função de ativação, que aqui nesse exemplo nós vamos utilizar aqui a função degrau, tá? Daqui a pouco eu explico sobre ela. Passa então para essa função de ativação, e aí sim nós temos uma saída y. Tá? Então, para exemplificar, eu vou utilizar aqui um conjunto de treinamento que são as portas, que é uma porta lógica do tipo AND. Tá? Porta lógica do tipo AND ela só vai resultar em verdadeiro, que é 1, quando as duas entradas forem verdadeiras. Tá? Essa é a porta lógica AND. Bom, voltando a falar novamente aqui sobre a função degrau, a função de ativação, ela é uma função bem simples. Ela determina o seguinte, que se o valor de V, né, o valor de V é esse aqui, ó, né, é a saída do somatório aqui, né, é a saída da junção aditiva, se esse valor de V ele for maior ou igual a zero, então a função degrau retorna 1, caso contrário, né, se for menor que zero, ela retorna zero. Tá? Então ela tem esse formato, né? Então veja, se for maior ou igual a zero, vai retornar 1. Se for menor ou igual a zero, se for menor do que zero, retorna zero. Tá? Essa é a ideia então da função degrau. Então menor do que zero, retorna zero, tá? Esse aqui é o eixo x, e a saída da função aqui, esse eixo y aqui, vai retornar 1 se for zero ou maior do que zero. Certo? Então vamos lá, então vamos utilizar esse conjunto de treinamento aqui para então entender o funcionamento dessa rede neural. Então os dados que estão aqui no conjunto de treinamento, eu levei aqui para baixo, tá? Em que nós vamos executar apenas uma única iteração, tá? Ou seja, apenas uma única época, tá? Para calcular aqui os valores dos pesos, né? Que é a forma como a rede neural aprende, né? A rede neural ela aprende com base na atualização dos seus pesos, tá? E o cálculo para a atualização dos pesos é que é a parte muito importante aqui dessa rede neural, tá? Então vamos lá, por exemplo. Então eu tenho uma entrada x1 com valor zero, x2 com valor zero, e eu tenho o bias, né, que é esse bias aqui. Mais para frente eu vou explicar melhor a função desse bias, tá? Mas basicamente, como se trata de um problema de classificação linear, esse bias ele ajuda aí ele seria o responsável aí por mudar a origem do eixo da reta, tá? Da origem da reta. Tá? Basicamente esse é o papel do bias, tá? Mas mais para frente a gente vê um exemplo mais concreto sobre isso aí. Então, dado uma entrada x0, x1, 0, x2, 0, com peso 0, então o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a função v, tá? Essa saída aqui. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, utilizando a planilha? O V, então, vai ser igual ao que? Nós vamos
pegar x0, o valor de x0, multiplicar pelo peso, né, no caso o w, perdão, aqui eu falei x0, não, x1, tá, o valor 0, né, x1 multiplicado por w1, tá, então w1 está aqui, mais x2 multiplicado por W2 mais o bias, né? O bias também tem um peso, tá? Então o valor do bias vezes o seu peso. E Enter. Tá aqui, ó. Encontramos então o valor de V. Tá? Então fizemos aqui o somatório, né? Conforme está aqui na figura. E agora nós precisamos o quê? Passar esse valor aqui para a função de ativação aqui, ó, para essa função degrau, função y, tá? E aqui na planilha, como é que nós vamos implementar ela? Bom, então y ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a if, tá? Vamos usar essa função if aqui. Se o valor de v for maior ou igual a zero, então retorna 1. Tá? Então seu valor é 1. Caso contrário, retorna 0. Tá? Esse é o papel do if aqui. Vamos dar um Enter. Então observe que a função de ativação retornou 1. Tá? Porque 1 ele é maior ou igual a 0. Tá? Ou seja, ele é maior que 0. Precisamos agora calcular o erro. E o que é o erro? O erro ele é o valor desejado, que é o D aqui, tá? É a saída desejada, né? Também conhecida como classe, né? No conjunto de treinamento. É a saída desejada menos o valor de y, que foi induzido. Tá? Então, basicamente é isso. Igual a D, que nesse caso aqui é 0, menos o valor de y. Então, nós temos como erro aqui menos 1. Então, claro, né? Por que nós tivemos esse erro menos 1? Porque a saída desejada era 0. Tá? E nós tivemos como saída 1, então houve um erro mesmo. Tá? Um erro aqui de menos 1. Tá aqui. O que precisamos fazer então, né, para essa rede, né? Como que ela vai aprender? Ela precisa ajustar esses pesos, ou seja, esses pesos aqui não são bons o suficiente, né, não estão corretos o suficiente para que produza uma saída correta. Então nós temos que atualizar esse peso. Vamos atualizar o peso então, o peso W1, que é o primeiro peso, tá? E a atualização do peso, a gente vai, a notação que nós estamos utilizando aqui, nós estamos representando essa atualização por delta de W1. Tá? E aí, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó, de aprendizado, tá? Que é o peso, né? No caso aqui, o peso que vai ser o peso W1 futuro, tá? Porque o peso W1 atual, né, o W de N, né, ou seja, da iteração corrente nesse momento é 0. Tá? Ele vai ter um outro valor agora, por isso que aqui está anotado na fórmula W de N mais 1, ou seja, da próxima iteração, tá? Da próxima época. Então, o que nós fazemos aqui? Então, o delta de W1 ele vai ser igual ao peso corrente, que é esse aqui, 0, mais uma taxa de aprendizado, que é esse que está simbolizado por esse valor aqui de eta, que o valor dele é 0,01, então vezes o eta, tá? 0,01 vezes quem? Vezes o erro agora, né? Tá aqui, ó, onde está o erro. Opa, coloquei errado. Vamos fazer de novo aqui. Então, igual ao peso corrente, mais esse valor aqui, que é o eta, que é uma constante de aprendizado, 0,01. Poderia até colocar isso em uma outra variável. Tá? Vezes
o erro, está aqui o erro, vezes x, a entrada x. Qual que foi o valor da entrada x? Está aqui, 0. Tá? E Enter. Tá? Então observa que não mudou, né? Pelo menos para a próxima iteração, a taxa, o novo valor, o novo peso, né, W1 aqui calculado, ele ainda continua sendo 0. Tá? Vamos fazer agora a mesma coisa para o W2. Tá? Então, igual a... Vamos pegar o valor aqui de W2, que é 0. Iremos multiplicar pelo erro, que é menos 1. E iremos multiplicar pelo valor de x2. E Enter. Também ficou 0. Agora vamos atualizar o peso do bias. Tá? Esse possivelmente vai ficar diferente, certo? Porque o nosso bias aqui, o peso dele é 1. Tá? Nós inicializamos ele com 1. Então o peso vai ser igual, né? O delta vai ser igual ao peso corrente, que é 1, mais, né? Mais a taxa de aprendizado de 0,01 vezes o erro e vezes a entrada, o bias aqui que também é 1. Enter. Então observa que o bias já mudou. Tá? Ele já mudou aqui para 0,99. Tá? E aí o que nós temos que fazer? Deixa eu só fazer uma mudança aqui nessa fórmula. Ao invés de a gente passar o 0,01 aqui, eu vou passar esse valor aqui, né, que está aqui na célula. Tá? Fica melhor. Então, ao invés aqui de 0,01, eu coloco aqui, vou calcular aqui novamente, aqui, porque ele perdeu o valor. Né? Então, isso aqui é igual a WN, que é o 2, que é o 0 aqui, no caso, mais a taxa, que é essa aqui, vezes o erro e vezes a entrada. Faz aqui x2. Tá, Enter. E aqui o bias, mesma coisa, né? Vamos atualizar aqui na fórmula. Aí fez 0,01 direto, a gente coloca aqui o conteúdo dessa célula. Tá? Então, acho que agora ficou melhor. Tá? Se a gente alterar aqui o valor da taxa de aprendizado, se for ela para 0,5, viu que, né, algumas coisas já mudam aqui. Tá? Mas vamos manter aqui como 0,1. E o que nós fazemos na sequência? Nós vamos pegar esses valores aqui atualizados agora e vamos passar para cá, para o próximo registro. Tá? Então, o W1 agora vai ser igual a esse valor aqui, que continua sendo 0, né, mas ele é igual a W0. Perdão, o delta de W1, o W2 vai ser igual ao delta de W2 e o bias será igual ao delta de W bias. Bom, daqui para frente agora é só repetir o processo, tá? Eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo com os valores aqui dos cálculos, né? Atualizei então os pesos, né? W1, W2 e o peso do bias, né? Para a próxima iteração. E basicamente é só repetir o processo, tá? Eu estou copiando aqui os valores das fórmulas, né, da iteração anterior, tá? É uma correção, cada uma dessas atualizações ocorre dentro de uma iteração e 4 iterações formam então uma época, tá? O algoritmo de aprendizado de máquina, ele se baseia no número de épocas para ele reduzir a taxa de erro, né, a função de custo, tá bom? Então, repetindo aqui ao processo, as operações,
Observe então que o erro da última entrada foi 0, né? A rede neural ela induziu corretamente o valor, e aí é só continuar o processo. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.